Tássio Cruz já esteve na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Interessante que ele estava na sessão plenária de hoje na Câmara, quando o prefeito derrubou o veto. Aliás, quando a Câmara derrubou o veto do prefeito. Boa tarde, Tássio. Seja bem-vindo. Exato. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos que nos acompanham. Você estava falando do Mariano, né? Hoje a Câmara fez a festa, Eliezer. Limpou a pauta e aprovou quase todos os projetos que estavam pendentes. Mas o destaque principal, como você disse, é o veto ao orçamento. A Câmara decidiu por derrubar o veto do prefeito Dr. Pessoa, de certa forma uma derrota da Prefeitura de Teresina. Na última quinta-feira, Dr. Pessoa vetou integralmente aquelas mudanças que foram feitas, praticamente em sua íntegra, aquelas mudanças que foram feitas pelos vereadores, que retirou emendas, retirou verba de pastas administradas pelo próprio filho, pelo secretário de comunicação, pelo genro, indicações da cota pessoal do prefeito. E hoje a Câmara decidiu, Eliezer, por derrubar, não aceitar a recomendação do prefeito, e o projeto de lei orçamentária 2023 vai para promulgação do jeito que saiu da Câmara. A Câmara promulga essa lei e a gente esteve lá hoje para acompanhar a análise desse veto. E para compensar, Eliezer, a derrubada do veto, a Câmara também aprovou mais 250 milhões de reais em empréstimo para o Dr. Pessoa. Ao todo, 750 milhões de reais já foram aprovados em empréstimo para esta gestão. A gente conversou, Eliezer, com o relator do orçamento na Câmara, o vereador Alain Brandão, que coordenou todo esse processo de construção das emendas, de aprovação das emendas e agora de derrubada do veto. Eu perguntei a ele se a derrubada desse veto teria sido uma vitória dos vereadores. Vamos ouvir o que ele disse. A gente não gosta de falar nem que é a vitória dos vereadores, mas é uma vitória da população, né? Esse orçamento ele foi feito de forma participativa, ouvindo as lideranças, ouvindo os bairros, e foi nesse sentido que a gente sugeriu as emendas ao Executivo. Então, como as emendas foram praticamente vetadas 100%, não teria como a gente manter esse veto. Então, houve um consenso para a derrubada do veto, mas sem criarmos cavalo de batalha, confusão alguma com a Prefeitura. Não é isso. A gente quer um orçamento que adeque a todas as áreas do município, então a gente está aqui para participar, para ajudar, e houve esse entendimento da melhor forma possível. Quando recebemos o QDD, que é o quadro de detalhamento da despesa, nós fomos analisar juntamente com a Casa, juntamente com outros vereadores, até com a Prefeitura, algumas receitas e despesas vinculadas, tanto na ETURB como na Singov. Na Singov em relação à Guarda Municipal e na ETURB em relação à COSIP. Então a gente observou que houve realmente essa necessidade, já que tinha essas receitas vinculadas, de haver uma maior flexibilização, e chegamos então nesse entendimento. Tássio, pelo que eu observei da fala do vereador Alain Brandão, ele tentou transmitir um clima de passividade, de consenso, de diálogo, mas eu acredito que a discussão, pelo contrário, foi muito acirrada. Foi. É tão tal que foi preciso derrubar um veto. Isso, aconteceu, foi mesmo. Não é um veto? Se o prefeito estava tão confiante assim, Eliezer, ele não teria vetado. Isso, né? Então, exatamente. Ele mostrou para a Câmara o seu descontentamento através de um veto. É bem claro esse movimento para vetar. Daqui a pouquinho no Política do Dia a gente vai trazer emenda por emenda do que foi modificado nesse orçamento, mas outro que também votou, Eliezer, foram 27 votos para a derrubada do veto e apenas 2 vereadores se absteram de votar nessa análise do veto, o vereador Dudu e o vereador Antônio Zé Lira. Os outros 27 que estavam em plenário votaram contra o Dr. Pessoa e votaram pela derrubada do veto. Um vereador da oposição, que também participou da construção das emendas e também votou a favor da derrubada do veto, o vereador Ismael Silva, conversou com a gente, Eliezer, e eu perguntei a ele se os 250 milhões teria sido uma forma de compensar a derrota da Prefeitura. Vamos ouvir o que ele disse. O posicionamento foi para que nós tivéssemos um remanejamento melhor desses recursos que estavam sendo encaminhados no projeto de lei original do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Um projeto de lei que estimava essas receitas e despesas
por convicção, votei na primeira oportunidade favorável às emendas apresentadas por essa casa, participei inclusive desse processo de emendas e agora não poderia, obviamente, me manifestar de forma diversa que não fosse pela derrubada do veto e aqui por entender que esta casa apresentou as melhores saídas em relação ao projeto de lei encaminhado pelo prefeito. Curiosamente, o empréstimo de 250 milhões foi aprovado logo após essa, de certa forma, derrota do prefeito. Como é que o senhor avalia também essa aprovação desse empréstimo? 750 milhões já foram concedidos a essa gestão. Olha, na verdade, o projeto de solicitação desse empréstimo chegou até um pouco antes do própria lei orçamentária aqui na casa, né? Ele ficou parado aí, nós tivemos uma audiência pública para tratar especificamente sobre esse projeto, para entendermos onde seriam aplicados. Votei favorável, dando esse voto de confiança para o município, mas fazendo a ressalva de que não concordo com essa história de 40 milhões destinados para a construção de um hospital do servidor público. Ora, se o município não está conseguindo manter nem as unidades de saúde que hoje dispõe, imagine se criar um novo hospital, né? Então, também não concordei com o recurso que há essa possibilidade, como ele não veio fechado, há essa possibilidade de remanejamento desses 250 milhões para outras finalidades, como mobilidade urbana, como a própria saúde, como também a parte de saneamento. É difícil entender, Tássio, a necessidade de tanto empréstimo, porque a gestão já começou com R$1 bilhão que foram contratados pela gestão anterior e estavam ali à disposição para um cronograma de obras. Aí a gestão atual inicia, pede 500 milhões. Antes de executar todo esse valor, mais 250 milhões. E sem um detalhamento. Estranha, né, Eliezer? Faz aí mais de 6 meses, quase um ano que os 500 milhões foram aprovados, e aí? Né? O que foi feito com esse dinheiro? Então, é isso que a população quer saber. E daqui a pouquinho, no quadro Política do Dia, a gente vai detalhar, ponto por ponto, como chega esse orçamento, como ficará esse orçamento 2023 da capital. Tássio, como é que você avalia a relação do prefeito com a Câmara? Perdeu na história do veto, ganhou na pauta do empréstimo. O prefeito tem ou não tem o controle da casa? Tem uma base sólida ou não tem? Aumentou, Eliezer, a simpatia, vamos dizer assim, do doutor Pessoa dentro da Câmara após a concessão daqueles cargos, né, secretarias, para vários vereadores, né? Ele espera, com mais mudanças agora ao final do ano, ter mais equilíbrio, ter mais estabilidade na Câmara. Mas eu diria que é um relacionamento por ocasião, viu, Eliezer? Hoje os vereadores estão ao lado do doutor Pessoa, mas essa boa parte que hoje vota com ele, dificilmente vai chegar junto em 2024. E eu ouvia nos corredores da Câmara uma análise interessante, Eliezer. O doutor Pessoa pode terminar igual o Tite, demitido e ninguém mais com simpatia dele, o culpando por todos os erros que foi o que aconteceu com o técnico da seleção brasileira. Essa analogia Tite e doutor Pessoa é interessante, deve ser vista, né? Porque ele hoje tem pouca popularidade e caminha para ser demitido nas urnas, como foi o treinador da seleção brasileira. Mas faz muito sentido, até porque os vereadores de Teresina, no caso aí nessa relação, sabem da impopularidade do prefeito. Eles atestaram nas eleições deste ano. É difícil estar ao lado de doutor Pessoa, a população não quer. Então, nenhum vereador que vai buscar a reeleição vai permanecer em barca furada, viu, Tássio? Verdade, Elias. Muito obrigado, Tássio Cruz. Até já. Até já no quadro Política do Dia.